Olá, sou Meire J. Costa e hoje a gente vai falar sobre as tatuagens e o mundo espiritual. O que acontece com as pessoas que gostam de tatuagem? Se existe um lugar específico para elas lá no plano espiritual? Por que esse papo é importante, né? Porque vieram me falar que existe um livro espírita, não guardei o nome para variar, né? Mas nesse livro espírita está relatado o Vale dos Tatuados. E aí essa pessoa que gosta de tatuagem veio preocupada, me perguntar: Meire, e agora eu li isso no livro espírita, que é um vale horroroso, que só tem pessoas tatuadas, que as pessoas que se arrependeram de fazer tatuagens estão lá, igual o Vale dos Suicidas, agora criaram o Vale dos Tatuados. Bom, primeira coisa que eu quero deixar claro: nas minhas andanças no astral nunca vi nem Vale do Suicida, nem Vale dos Tatuados, tá? Eu creio sim que possa existir, como existem diversos lugares no mundo astral que eu também não visitei, como aqui na Terra, do mesmo jeito, né? E assim, algumas pessoas, médiuns famosos, conceituados, relataram, então a gente acaba respeitando. Mas eu mesmo nunca vi, tá? Até o próprio Vale dos Suicidas, que é relatado, eu já trabalhei com suicidas, mas nunca fui num lugar específico de suicidas, assim como foi relatado. Ainda bem, né? Porque pelo relato é um lugar muito ruim. E o relato também do Vale dos Tatuados também parece que está do mesmo jeito. Bom, primeira coisa, gente, a gente tem que entender um pouco de energia para que a gente possa de repente se libertar de muitos preconceitos. Bom, aqui mesmo na Terra, eu tenho, confesso, já tive muito mais, agora eu tô mais light, mas eu já tive muito preconceito com tatuagem. Eu nunca gostei de tatuagem, na verdade. Pensar em fazer em mim nunca passou pela minha cabeça. Mas, e tinha-se uma certa ressalva com as pessoas que faziam puro preconceito, volto a falar, tá? E como eu sei que tem muitas pessoas que também são assim. Depois que eu fui entender de energia, né, entender um pouquinho mais nas minhas andanças no astral, eu vi que isso era um absurdo, que é puro preconceito mesmo, né? Porque como funciona a tatuagem? Tudo que acontece no nosso perispírito reflete, tem um reflexo no nosso corpo físico, tá? O que acontece do lado de lá, muitas vezes a gente sofre repercussão energética aqui. Uma projeção, que a gente esteja do lado de lá, que a gente sofra alguma coisa, às vezes a gente fica com a marca no corpo físico aqui. É raro, mas acontece. Aí, quando a gente está formando o nosso corpo biológico também, algumas informações passadas pela nossa essência, da nossa última encarnação, são transmitidas e repassadas para esse novo corpo biológico. Exemplo: você, na última encarnação, você foi queimada, que foi, isso aí eu tô falando para vocês porque foi o que aconteceu comigo. Eu tive uma experiência traumática numa das minhas encarnações, que eu tive esse lado aqui queimado. Então, quando eu desencarnei dessa forma, essa informação foi passada para a minha essência. Eu desencarnei com o meu perispírito do lado de lá. A coisa foi tão intensa energeticamente que quando eu cheguei do lado de lá, eu estava com o meu perispírito com o aspecto da queimadura toda. É lógico que aí existe toda uma equipe espiritual para te tratar, né? Para te receber com carinho. No meu caso, o que aconteceu? O que me gravou muito, muito mesmo, foi o meu cabelo. Eu já contei isso para vocês, que lambeu. Eu tinha um cabelo que ia lá embaixo e ele lambeu e se enroscou no meu braço. E eu fiquei com essas manchas. Eu nasci com esse lado esquerdo, ele é todo manchado. E foi o cabelo, que eu vi isso nitidamente. Então, foi uma coisa que quando eu passei pro lado de lá, eu não me recordo de ter, porque eu fui totalmente queimada na fogueira, mas eu tenho recordações do lado de lá que o que me marcou mais foi o meu braço. Então, mesmo que eu tenha conhecimento energético de quando eu fiz a passagem para o outro lado, eu ter me recuperado, que isso é através da gente ter consciência energética, como espírito, como essência, você se recompõe todo. A plasmagem do teu corpo lá é diferente.
Quando você tem controle disso, você se plasma todo. Mas como eu lembro da passagem, não lembro nem ter sido o resto de ter sido queimada, mas isso me marcou muito. Então essa informação ficou no meu perispírito. Como eu reencarnei e venho reencarnando aí outras vezes e tal, essa informação ainda está sendo transmitida. Então, quando o meu corpo biológico é formado, fica uma marca daquilo que eu vivenciei. Isso pode acontecer. Pode acontecer às vezes com espíritos que sofrem um acidente, têm um membro amputado, eles chegam do lado de lá, muitas vezes energeticamente, com um membro faltando também. Só que esses espíritos, se eles têm condição energética, conhecimento, eles logo se recompõem. E se não tem, e tem conhecimento com amigos e tal, que vão refazer, vão ajudá-lo a recompor energeticamente aquele membro que estava faltando. Beleza? Tá. O que acontece muitas vezes com a tatuagem? A gente tem 2 fatores na tatuagem. Primeiro, se você tem, às vezes, uma vontade de tatuar determinadas coisas no seu corpo, o Divaldo, uma vez, eu não sei se eu li, alguma coisa que ele havia dito, que isso é reminiscências de encarnações passadas, aonde as pessoas mais de tribos, de cultura lá atrás, marcavam o corpo para que fossem reconhecidas pela sua valentia, pela sua bravura, né? Então era costume nas tribos, nos povos mais antigos, você tatuar para que as pessoas te respeitassem. Isso foi uma explicação dele. E aí, quando você vem através das sucessivas reencarnações, quando você chega aqui, você traz aquilo também gravado na sua essência, e aí você resolve tatuar alguma coisa, reminiscência lá de trás, tá? Beleza. Aí, o que acontece? Não é que o seu perispírito esteja marcado, né? O que vai acontecer é sempre o contrário. Você vai marcar o teu corpo físico aqui, como você gosta daquilo, quando você desencarnar, por você gostar, você vai sair com aquela plasmagem ali o que você tatuou vai estar no seu perispírito também. E pode acontecer de não. Você pode ter simplesmente feito a tatuagem, você gosta, modismo, não tem nenhuma ligação energética com aquilo, não é nada lá do passado, é um modismo, agora você resolveu fazer, e aí quando você desencarna e passa para lá, aquilo nem passa para o seu perispírito, porque é algo sem importância. Não tem, do mesmo jeito que se você tivesse com o joelho ralado, o braço ralado, né, e sofre um infarto, morre por outro motivo, quando você chegar lá, você não chega com o braço ralado, aquilo não estava te afetando, você sabia que era um raladinho, que ia curar, que não tinha problema nenhum. O que fica gravado no nosso perispírito energeticamente é aquilo que causa um impacto emocional muito forte na gente. Então isso é que a gente tem que ficar atento com a tatuagem. O motivo de você estar fazendo te liga a essa questão. Mas ninguém é punido do lado de lá por chegar tatuado. Isso não tem nem lógica, gente. Como aqui também ninguém é punido. Era o nosso preconceito lá atrás, que a gente achava que era as pessoas, né, que tinham menor poder aquisitivo, eram os bandidos que se identificavam, os piratas, né, que a gente... Então, aquela coisa da gente achar que quem tatuava era pessoas que não tinham a ver com um meio social, uma classe mais alta. Então, a gente criou esse preconceito mesmo. Mas do lado de lá isso não existe, não tem nada a ver. Agora, ela pode realmente fazer parte integrante do teu perispírito. Até porque, quando você está tatuando aqui, você está colocando uma tinta que contém diversos pigmentos e esses pigmentos vibram em determinadas frequências para que você identifique aquela cor, né? Então, como a gente está falando de vibração e energia, o mais comum de acontecer é você desencarnar e isso fazer parte já do seu perispírito.
mas não quer dizer que você vai transmitir para o seu próximo corpo físico. Volto a falar, porque não foi nada que impactou você. É uma questão só energética, física meramente, de vibração de moléculas que você colocou aqui. Outra coisa que você tem que atentar, você que gosta de fazer tatuagem, é o que aquele símbolo, o que você está tatuando, está te associando. Tá te ligando a quê? Isso aqui é importante. É uma coisa bacana ou é algo, de repente, que muitas vezes a gente não sabe? Por quê? A galera negativa, os obsessores, utilizam de todas as formas para que a gente fique conectado neles, mesmo que inconscientemente. Eu tenho um amigo que há um tempo atrás, ele veio me perguntar o que eu achava dele fechar o braço todo numa tatuagem. Eu disse que eu não gostava, mas que o braço era dele, se ele quisesse tatuar, né? E realmente ele fez. Só que ele falou que ia tatuar, mas nem falou o que ele ia tatuar. Quando ele me mostrou a tatuagem, era uma carpa. Aí eu já tinha lido que a carpa é um dos símbolos de uma facção de narcotráfico aqui do Brasil, né? E que os integrantes dessa facção costumam tatuar a carpa, né? Sei lá. Já tinha lido isso. E esse meu amigo, ele há uns tempos atrás, ele teve problema de ser viciado. Ele conseguiu se libertar do vício, mas ele passou pela fase do vício. Então ele tinha uma conexão com o tráfico. De alguma forma ele tinha, porque ele consumia, porque ele ia lá comprar. E quando a gente está nesse meio, a gente tem um monte de obsessores que estão nos rodeando e que fazem ali a festa para que você continue consumindo, por N motivos, de absorção de energia, um monte de coisa. E aí, o que aconteceu? Ele veio me explicar que a carpa é um símbolo também de perseverança, porque a carpa ela nada contra o rio, né, para poder se reproduzir. Então força, significa força de vontade, que foi essa a intenção dele quando ele tatuou. Só que inconscientemente os obsessores estavam associando também a uma coisa que fez parte do passado dele que não era legal. Então, essas coisas a gente tem que ficar atento. Às vezes a gente acha, bobeira, não tem nada a ver. Não, tem sim. O mundo espiritual tem um monte de cilada e armadilhas pra gente. Então, a gente tem que só saber, né, identificar direitinho, se você quer tatuar, com o que você está se conectando. Se é uma coisa bacana, tudo é o nome da minha mãe, da minha irmã, sei lá, o que for, uma coisa legal, que te remeta a coisas boas, pesquisa antes de fazer, porque é algo que vai ficar no seu corpo. Se você depois quiser tirar, dá um trabalho danado, fica caro, né? Então, só esse cuidado que você tem que ter. O símbolo que está te associando a alguma coisa e se realmente, quando você olha para aquilo, te dá uma sensação legal, se você se sente bem, né? E o que aquilo representa, mas você também tem que ver como esse meu amigo, que ele era consciente que a carpa representava também a facção, ele sabia. Então, ele, de certa forma, ele foi intuído negativamente para fazer, né? Manipulado. Porque existem outros símbolos que representam perseverança, força de vontade, que não é necessariamente o mesmo símbolo utilizado pela facção criminosa. Então, até porque te associa a uma série de coisas que não trazem nada de bom para você. Não é uma coisa legal, né? Às vezes, por um modismo, você acaba se associando a egrégoras energéticas que não tem nada a ver contigo, mas por puro modismo. Então fica atento só nessa questão da tatuagem. Agora, não pensa que você vai ser castigado do lado de lá, você vai chegar do lado de lá, vão logo te prender, te carregar lá pro Vale dos Tatuados. Eu nunca vi isso, tá? Vou dizer que eu nunca vi isso. E de verdade, não creio que isso aconteça. Isso é dentro do nosso preconceito tosco que a gente tem aqui, nossa falta de informação, de conhecimento energético. Aí muitas vezes a gente, até essas informações podem ser informações deturpadas. Não é porque um médium recebeu
essas orientações. Às vezes o livro é maravilhoso, contém muitas outras informações legais, mas no meio daquelas passa, mesmo sendo uma psicografia, está passando pelo médium. Então, muitas vezes passa pelo preconceito do médium. E aí o espírito vai falando e aí vai entrando o animismo também, o conhecimento do médium, ele vai colocando ali. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, para a gente não ficar embarcando em verdades dos outros. Né? É importante a gente, por isso eu falo sempre da projeção. Quando a gente vai lá, a gente vê que muita coisa não é assim, pelo menos para mim. Para mim é verdade. Então, eu estou transmitindo para vocês aquilo que eu vejo do lado de lá. Então, dentro da minha ótica, dentro do meu conhecimento, dentro das minhas experiências no mundo espiritual, não vejo nada de que vão ser punidos, nunca vi vale de tatuado, tem que ir. Daqui a pouco vai ter um vale para cada coisa que a gente não dá nem para imaginar, né? Então, se você gosta, faça sua tatuagem, porque isso é uma coisa de cultura, né? Hoje em dia, ninguém vai tatuar. Antigamente, isso aqui era para demonstrar o poder, né? A coragem, a bravura, quantas pessoas o cara tinha matado, ele ia tatuando ali, tinha todo um simbolismo. Mas hoje em dia não, acabou virando moda, as pessoas gostam, né? E é só saber escolher direitinho o símbolo que você está se associando. No mais, não vejo problema nenhum, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada de coração e fiquemos com a luz.